Queria que os irmãos abrissem Daniel, capítulo 1. Amém? A partir do verso 1. Todos acharam? Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e dos vinhos que ele bebia, e que assim fossem mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho, nem com ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém? Só até aí. Eu estava esses dias já começando aquele processo de dor de barriga, né, igual o André falou, chegando o dia, e eu não tinha uma palavra. Na realidade eu tinha uma palavra, mas não era assim, era uma palavra um pouco mais extensa. E aí eu falei, Senhor, o que eu vou falar lá, né? E aí eu continuei orando e deixei a semana fluir, né? Só que aí o tempo vai diminuindo, e aí eu fiz exatamente como o André fez. Falei, Senhor, o tempo está acabando, o que eu faço? Vou pegar aquela palavra mesmo e vou enxugar ela e vou pregar ela. Mas Deus, Ele é fiel, né? Chegou no domingo, exatamente ao meio-dia, Deus me deu um tema. E é o tema que eu vou trazer nessa noite. Faça a diferença aonde você estiver. É um tema um pouco forte. E o André ontem na pregação, ele falou algo que me chamou a atenção. No dia em que Jesus voltar, é o dia que vai ser revelado o caráter de cada um de nós. Talvez hoje você esteja aqui e as pessoas olhem para você e falem assim, olha, ele é uma bênção. Ou talvez a pessoa olhe para qualquer um lá fora e fale assim, nossa, aquele ali é um tribuloso. Mas nós não conhecemos o coração, nós não conhecemos lá dentro. Eu não conheço vocês no trabalho, na casa de vocês. Por isso desse tema, faça a diferença aonde quer que você esteja. Na Bíblia, e aí eu comecei a pesquisar algumas pessoas que realmente fizeram a diferença
no lugar onde estava. Se você pegar por José, José ele fez a diferença. Aconteceu tudo o que aconteceu na história. Ele teve o sonho, foi vendido, depois foi preso, passou pela casa de Potifar. Algumas situações que hoje em dia, eu e você, nós passamos. Ele foi tentado por uma mulher. Isso é o que mais acontece hoje nesse mundo. As mulheres, os homens. Então são coisas corriqueiras do nosso dia a dia, que isso acontece conosco. Se você pegar a história de Naamã, aquela garota, que ela morava ali na casa de Naamã. Naamã era um general. Ele poderia tentar contra aquela garota, ou aquela garota também poderia, tentar algo contra ele, tentar destruir o casamento. Mas a Bíblia fala que a unção que Deus tinha sobre a vida dela alcançou a lepra que estava sobre a vida dela. Não foi ao contrário, não foi a lepra que alcançou ela, mas ela fez a diferença em um lugar que só tinha ela. Aquele garoto que estava na passagem da multiplicação dos pães e peixe, ele fez a diferença. Era uma criança, não conhecia talvez nada, mas ele ali foi um canal de bênção para que o milagre de Jesus acontecesse. Talvez você não sabe onde você está, talvez você não sabe o que você está fazendo hoje, sua vida passando por um processo talvez difícil, tantas mudanças, tantas coisas acontecendo. Mas eu quero te dizer algo, independente do que você estiver passando, independente aonde você estiver, faça a diferença. E hoje eu quero falar exatamente de Daniel e seus amigos. Naquela época era uma época difícil, aonde fala que Nabucodonosor, ele estava invadindo a cidade de Jerusalém, e ali ele determinou sobre o rei Aspenaz, falou, vai lá e pega as melhores pessoas, as pessoas de boa aparência, as pessoas cultas, inteligentes. Por que isso? Porque ele sabia de uma coisa, se ele tirasse as pessoas inteligentes do meio daquele povo, seria muito fácil destruir. Hoje, se o diabo tirar de dentro desse lugar as cabeças pensantes, as pessoas que fazem a diferença, seria muito fácil ele destruir aqui outras igrejas, famílias, qualquer outro lugar. A estratégia do diabo hoje é a mesma coisa, é destruir o cabeça. Aquele que encabeça ou o ministério, ou a família. O inimigo, ele é louco para destruir o que dentro da igreja? Pastor, líderes de intercessão, aquilo que ele sabe que faz a diferença. E você aqui, que é um obreiro, que é um diácono, que é um líder de um ministério, ou talvez você que não é nada dentro da igreja, mas isso se inclui no trabalho, se inclui na sua família. A situação que você está hoje é uma situação que Deus permitiu. Por isso, faça a diferença. Seja realmente essa cabeça pensante, essa pessoa que está na linha de frente. Pense nisso. Aleluia. E esses jovens, Daniel e seus amigos, com certeza, eles não queriam sair daquele lugar. Eles não queriam ser levados para lá. Mas eles obedeceram, porque eles confiaram no Deus que eles serviam. Em nenhum momento eles deixaram de confiar, porque no versículo 8 diz que Daniel ele foi até Aspenaz, ao chefe dos eunucos, e falou: deixa que nós comemos
legumes, eles não queriam se contaminar, porque eles sabiam que Deus estava com eles. E se você continuar lendo essa história no capítulo 1, ali o chefe dos eunucos ficou com medo, porque ele falou, não, ele vai me matar, porque com certeza ele vai ver você abatido, ele vai ver você com o seu semblante caído, porque aquele que não come, ele fica fraco. Na hora você vê que tem algo diferente na vida dele. Mas ele foi lá e ele fez exatamente o que Daniel pediu. Deu 10 dias para ele. E quando se passaram esses 10 dias, Daniel e seus amigos tinham uma formosura que nenhum outro ali tinha. Eles eram realmente pessoas diferenciadas, pessoas separadas. E eu quero te dizer uma coisa, talvez Deus, Ele te faça a ir a certos lugares que talvez você não entenda hoje. Talvez aquilo que você está passando hoje, você não entenda. Talvez as coisas que estão acontecendo não são coisas que você planejou. Mas eu te digo algo. Deus, Ele faz algumas coisas. Ele faz as situações dar algumas voltas para que o propósito dEle se cumpra na sua vida. Se você está debaixo das mãos dEle, não se preocupe. Talvez, é o que eu digo, as coisas não vão da maneira que você quer, mas Deus sabe de todas as coisas. Às vezes é necessário você passar por certas situações para que você cresça, para que seja tirado da sua vida coisas que desagradam a Deus. Amém? Enfim, eu queria te dizer, se você está aonde você gostaria, o Senhor, Ele é Deus, amém? Mas se você não está no lugar que você não gostaria, o Senhor é Deus. Ele nunca deixa de ser Deus. Ele é Deus ontem, hoje e sempre será. Aleluia. Não deixe. Eu escrevi uma frase aqui, ela é muito forte. Não deixe que as suas perdas particulares mude a sua ótica a respeito de Deus. Não importe com aquilo que aconteça com você, com a sua família, no seu trabalho, não importe. Aquilo que você pensa de Deus tem que permanecer até o final. Porque se alguém tem culpa da situação, não é Deus. Amém? Se você continuar lendo, enfim, o chefe dos eunucos trouxe aqueles homens, e aí eles passaram por esse processo, e aí chamou eles, falou assim, ó, vamos mudar o nome de vocês já não vão chamar isso, mas Daniel vai chamar, Daniel tinha outro nome, Beltesazar, você vai chamar Daniel, o outro Mesaque, Sadraque e Abidnego. E aí eles queriam passar a cultura daquele povo ali da Babilônia, para quê? Porque eles queriam tirar aquilo que eles tinham aprendido. A Bíblia fala, ensina o teu filho o caminho que ele que deve andar. E ainda quando ele estiver velho, ele não se esquecerá, não se desviará dele. Eles sabiam, eles conheciam a Deus, mas ali eles queriam tirar as raízes daqueles jovens. Eles queriam trocar as roupas, os nomes, os costumes, mas eles não deixaram de nenhuma maneira isso influenciar na vida deles. Tirar as identidades deles. Aleluia. Eles poderiam até tirar algumas coisas daqueles meninos, mas alguma coisa eles não poderiam tirar da vida deles: o Senhor. Talvez, assim como aconteceu com Jó, Deus permitiu que o diabo tocasse na saúde dele. Deus permitiu que o diabo tocasse na família dele. E talvez Deus permita que o diabo toque em alguma situação na sua vida,
mas de nenhuma maneira Deus pode sair do seu coração. Deus pode deixar de ser a sua confiança. Amém? Aleluia. Por onde você for, leve Deus como seu companheiro. Aleluia. Daniel resolveu não se contaminar com as comidas e tudo que vinha daquele lugar. Saiba que se você está com Deus, nada vai acontecer com você, mas você não pode recuar. Siga em frente e confie. Aleluia. Enfim, se você continuar lendo esse texto, o rei, ele foi para o seu quarto, para os seus aposentos, e Deus tem plano para todas as coisas. E ali ele se deitou, e ele teve um sonho. E aí o sono sumiu, desapareceu. E aí ele, desesperado, reuniu os feiticeiros, magos, e falou assim, eu tive um sonho. E eu gostaria que vocês interpretassem esse sonho. Naquela época, os magos, feiticeiros, a função deles, uma das funções deles, era interpretação de sonhos. E o rei, ele levava muito a sério aquilo, que dizia muito sobre o futuro. Tudo bem, nem sempre os sonhos que eles tinham vinham de Deus, mas com certeza este sonho foi colocado do Senhor. Aleluia. E aí ele chamou as pessoas, os magos, os feiticeiros, e aí foi aquele alvoroço todo, e ele falou assim, e aí, dá para vocês interpretar esse sonho para mim? E as pessoas falaram, é fácil, me diga o sonho que eu vou interpretar. Aí ele falou, não, vocês vão ter que adivinhar. E ali aquele povo começou a ficar desesperado, e o rei falou assim, aquele que interpretar o sonho, eu vou honrar, eu vou abençoar, eu vou mudar toda a história dele naquele lugar. Mas se vocês não conseguirem interpretar os sonhos, todos vocês vão morrer. Resumindo a história, ninguém conseguiu ali. Ninguém daquele povo conseguiu interpretar os sonhos. Mas existia alguém ali que fazia diferença. Existia alguém ali que andava lado a lado com o Senhor. E aquilo ali caiu na boca e nos ouvidos de Daniel. E Daniel chamou o chefe dos eunucos e falou assim, vai lá, fala para o rei, para ele dar um tempinho a mais, porque eu vou trazer a interpretação desse sonho. Detalhe, ele tinha plena convicção de que Deus daria a interpretação para ele. E eu quero te dizer algo, você em tudo que você for fazer, você tem que ter a plena convicção de que vai dar certo, de que Deus está na situação, de que Ele está contigo. Em nenhum momento Daniel e seus amigos duvidaram. Aleluia. E eles foram lá e interpretou aquele sonho. Aleluia. E aquele sonho falava sobre a estátua, e eu não quero entrar em detalhes sobre isso. Mas quando você se posiciona diante de Deus, você pode até sofrer retaliações, perseguições e muitas outras coisas, mas a sua fidelidade não vai te fazer gerar vergonha, mas vai te trazer um posicionamento de honra. Aleluia. Eu gostaria de perguntar algo para ti. Quantas cabeças pensantes existem nesse lugar? Tem cabeças pensantes aqui? Tem? Aquele que é cabeça pensante, dê um glória a Deus. Aleluia. E continuando a história, se você for para o capítulo 3, e ali teve o processo, o rei mandou fazer uma estátua, e ali aquela estátua estava em certo lugar, e o rei fez um decreto. Todos
quando tocasse a trombeta, as buzinas e todo o barulho, todos tinham que se prostrar diante daquela estátua. Quem não se prostrasse iria parar na fornalha. Aqueles jovens já haviam aprendido que somente a Deus eles tinham que se prostrar. Eles já sabiam, já tinha isso enraizado dentro da vida deles. Aleluia. Já tinham andado ali no meio daquele povo. Já tinha feito a diferença. E aí eu te pergunto, será que nesse momento da vida deles, eles iam se curvar diante da estátua? Não. Talvez você tenha andado tão certinho com Deus, tão ali no caminho, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, nem olhar para trás. Mas e se talvez acontecesse essa situação com você, o que você faria? Talvez, será que você prostrasse? Talvez, será que você tentasse dar uma enganada na situação? Você não se ajoelhasse, mas tentasse dar uma abaixadinha? Falar assim, ó, eu estou me abaixando. Tentasse iludir a situação, tanto para o lado do mal, quanto para o lado do bem. O que você faria? Hoje, o mundo em que nós vivemos está querendo empurrar alguns pensamentos, algumas doutrinas, alguns costumes, uma roupa que sai, ou alguém que lança algo. As pessoas estão seguindo, as pessoas estão indo atrás, estão imitando, estão querendo ser igual a essas pessoas aí fora. Mas ninguém quer ser igual a Jesus. Ninguém quer ter um caminho reto. Ninguém quer deixar as coisas mundanas para trás. Querem viver no mundo, mas querem viver com Deus. Hoje, muitos jovens seguem essas doutrinas. Aleluia. Não deixe ninguém influenciar você. E se os outros fazem, deixem eles fazer. Mas você não pode fazer. O rei, então aconteceu que o rei chamou aqueles jovens e falou assim: não vão se prostrar? Eu vou dar mais uma chance para vocês. Se vocês se prostrarem aqui, ó como o inimigo ele é astuto. Chamou eles, tirou ele do meio do povo, porque falou, bom, vamos ver, se eles não querem se prostrar na frente de todos, eu trago eles aqui. Talvez o diabo te coloque numa situação onde você se encontra sozinho, não no meio da multidão, e fale assim, ó, só isso aqui, ó, só isso aqui, faz só isso, não tem ninguém vendo, ó, Deus está vendo. A pessoa, uma vez eu ouvi isso e é verdade, a pessoa quando vai fazer alguma coisa de errado, o que ela faz? Ela olha para trás, olha para o lado, não é assim? Mas pense bem, quando você for fazer alguma coisa de errado, você olha para cima, porque o perigo vem de lá. Talvez não tenha ninguém do seu lado, talvez não tenha ninguém atrás de você, nem na frente, mas aquele que te escolheu, Ele vê todas as coisas. Aleluia. E aí o que aconteceu? Joga os meninos na fornalha. E aí jogou eles. Mandou aquecer 7 vezes mais. E aí, todos conhecem a história. Olharam para a fornalha e eis que se depararam com 4 pessoas ali. Resumindo, eles foram jogados, amarrados. Lá embaixo estavam soltos e ainda dançando. E quem estava com eles? Jesus. Talvez você se encontre numa situação difícil, onde você não vê saída, como aconteceu para eles. Talvez eles não vissem saída para isso. Mas quando o rei falou para eles assim, olha, se proste aqui. Eles falaram assim, ó, nós não vamos fazer isso. Se Deus quiser nos salvar,
Ele vai nos salvar. Mas se Ele não quiser nos salvar, nós vamos morrer debaixo das mãos do Senhor. E é assim que você tem que ser. Seguindo a Deus até o final. Fazendo a diferença até o final. E aconteceu que o rei falou assim, então, pode tirar esses homens daqui. E as pessoas que foram lá e tentaram tirar, até se queimaram de tão ardente que era aquela fornalha. Resumindo a história, Deus mudou o coração do rei. A Bíblia fala que o coração do rei está na mão do Senhor. Ele inclina para cá e para lá. Ele faz aquilo que Ele quer. A sua vida está na mão do Senhor. E Ele faz da maneira que Ele quer. Não se preocupe. O rei colocou um decreto que a partir de hoje todos adorassem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque eles sim fizeram a diferença aonde eles estavam. Aonde você estiver com Deus, sempre vai ter um invejoso. Sempre vai ter alguém querendo atrapalhar a sua situação. Mas eu quero te dizer algo. Não se preocupe com a inveja. Não se preocupe com o invejoso. Você sabe por quê? O invejoso, ele é o instrumento da sua propaganda. Ele, exatamente o invejoso, ele vai ser usado para levar para outras pessoas aquilo que Deus está fazendo na sua vida. A mudança que Deus está fazendo. Talvez as pessoas olhem para você quietinho no seu canto e falem assim, você, servo de Deus, mas você, a primeira oportunidade que você tem, você abre a sua boca para pregar o Evangelho. Talvez não é porque você não sai pregando aí no trem, ou nos ônibus, ou não está aqui em cima de um púlpito pregando, que você não faz a obra de Deus. Mas na primeira oportunidade que você tem, você ora, você jejua, você intercede. E isso no reino de Deus é muito importante. Aleluia. Faça isso. Por isso, faça a diferença aonde você estiver, em qualquer situação. Porque o importante é você estar com Deus. E o resto, Ele cuida. Amém? Eu gostaria que você pensasse bem nessa palavra. E se você continuar pensando, se você continuar lendo toda a história de Daniel, é um aprendizado para mim e para você. Porque em nenhum momento eles mudaram a sua rota. Em nenhum momento eles pensaram em se desviar. Se você for ver, lá no capítulo 6 de Daniel, fala que entrou outro rei, e ali induziram toda a situação, armaram contra Daniel, e colocaram um decreto que ninguém podia orar para o Deus de Daniel. Mas ele não parou. Pelo contrário, ele não procurou nem se esconder, porque a Bíblia fala que ele orava com a sua janela aberta. E quando ele ficou sabendo, ele continuou orando com a sua janela aberta. E ele não temeu. E aí jogaram ele na cova dos leões, e Deus mais uma vez livrou eles. Ele, né? E mais uma vez veio outro decreto. Todos nesta terra adorassem ao Deus de Daniel. Amém? Eu gostaria que você saísse nessa noite pensando nisso. Se até aqui, se até hoje aqui, ó, segunda-feira, estamos no 9º dia da campanha, né? Mês de setembro, exatamente 8:50. Se até aqui hoje, você tem andado de uma maneira que Deus não se agrada, se você não tem feito a diferença, Deus hoje te dá uma nova chance. A partir de hoje faça a diferença, seja diferente, porque Ele vai te ajudar.
Amém? Eu gostaria de agradecer a oportunidade. E eu gostaria que as palmas adorassem a Deus. Amém.